Fala aí, galera. Então, estamos aqui para resolver a última questão de física do primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2020, tá? Sempre lembrando que o vestibular da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sempre é aplicado no ano anterior. Então, o vestibular da UERJ de 2020 foi aplicado no ano passado, em 2019, tá? Então, aqui nós resolveremos a última questão de física do primeiro EQ, do primeiro exame de qualificação, tá? Vamos lá, essa é a questão que eu até considero a questão mais fácil da prova para aquele aluno que estudou, tá? E vocês vão entender por quê. Para aquele aluno que conseguiu estudar, que conseguiu entender esse conteúdo aqui, que é chamado de impulso de uma força, esse aluno fez essa questão aqui, eu juro, que em 30 segundos, o aluno que estudou e que sabe esse conteúdo, ele resolveu essa questão. Isso eu posso te garantir e vocês vão me entender. No final do vídeo, vocês vão concordar comigo, tá? Olha só. Observe no gráfico a variação em newtons da intensidade da força F aplicada pelos motores de um veículo em seus primeiros 9 segundos de deslocamento. Nesse contexto, a intensidade do impulso da força em newtons segundos equivale a... Então, olha só, o problema vai te dar esse gráfico aqui, certo? Um gráfico onde, no eixo vertical, eu tenho o módulo da força em newtons, certo? Newton é a unidade de força no Sistema Internacional de Unidades. E na direção horizontal, o tempo em segundos, tá? Ou seja, esse gráfico vai nos mostrar como que a força se comporta com o decorrer do tempo, tá ok? Antes de resolver o problema, vamos analisar aqui o que é impulso, tá? Olha só. Deixa eu puxar minha tela para cá, olha só. Impulso de uma força constante. Muita atenção nessa palavra constante, tá? Imaginem o seguinte. Imagine que eu tenho aqui uma direção X, certo? Que seria aí, por exemplo, o chão, o solo, tá? Essa direção X tem um sentido, na verdade tem um referencial para a direita, beleza? Referencial para a direita. O que isso significa? Qualquer grandeza vetorial que estiver na direção de x para a direita vai ser uma grandeza vetorial positiva, tá? E aí, olha só, eu tenho a direção x crescendo para a direita e eu tenho um bloco, uma caixa, certo? Em cima dessa direção, em cima desse chão, por exemplo. Esse bloco, essa caixa, Lucas, a física adora caixa, né? Não. É porque é um exemplo fácil para dar, mas pode ser qualquer corpo, tá? Pode ser um carro, pode ser, sei lá, o carrinho de compras lá do supermercado, pode ser qualquer coisa, beleza? E aí o que acontece? Nesse esquema aqui, o que eu fiz? Eu apliquei uma força de módulo F nessa caixa, certo? E aí eu apliquei essa força desse ponto x0, dessa posição inicial, até esse ponto xf, essa posição final, tá? De tal forma que essa força, que possui um módulo constante, ou seja, essa força, nesse meu esquema, tem sempre o mesmo valor, por exemplo, 20 newtons, certo? Essa força é uma força de módulo constante, ela é aplicada na caixa desse ponto até esse ponto, fazendo que a caixa possua, certo? Um deslocamento de tamanho ΔX, tá? Mas aí você fala, Lucas, se essa força foi aplicada daqui até aqui, significa que essa força foi aplicada durante um determinado tempo. Sim, você tem razão. Essa força foi aplicada durante um intervalo de tempo qualquer ΔT. Olha só, se eu pegar o módulo dessa força, que é constante, e multiplicar pelo tempo, o que eu tenho? Ora, se eu pegar o módulo da força
certo? E multiplicar pelo tempo, eu tenho uma grandeza que a física vai chamar de impulso. Impulso de uma força. No caso aqui, eu coloquei de forma vetorial, tá? O que eu tenho aqui? O vetor do impulso, ele vai ter a mesma direção e sentido do vetor força, tá? Primeiro, olha só. Eu tenho um vetor, certo? F é uma grandeza vetorial, tá? E aqui eu tenho uma grandeza escalar, o tempo. Quando eu pego uma grandeza escalar e multiplico por uma grandeza vetorial, o resultado dessa multiplicação é outro vetor. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que o impulso também vai ser uma grandeza vetorial, tá? Mais ainda, o impulso vai ter a mesma direção e sentido do vetor F. Por quê? Porque esse tempo aqui é uma grandeza absoluta, né? Para a física clássica, para a física newtoniana, esse tempo é uma grandeza absoluta. Lucas, o que é uma grandeza absoluta? É uma grandeza que só cresce, ela é sempre positiva, tá? Nós não temos valor negativo para o tempo. Então, como esse ΔT é uma grandeza absoluta, esse ΔT sempre é um número positivo. Então, esse ΔT nunca vai alterar o sentido de F, tá? Então, detalhe, o impulso é uma grandeza vetorial, certo? E o impulso, o vetor impulso, tem a mesma direção e sentido do vetor F, tá? O que vai mudar vai ser o módulo, beleza? Eu posso pensar nessa equação aqui através do módulo também, tá? Onde o módulo do impulso, no caso aqui seria sem o vetor, é igual ao módulo de F vezes ΔT, beleza? Então é isso que a física chama de impulso. Lucas, por que você falou para se atentar a essa palavra constante? Por causa do seguinte, galera. Prestem muita atenção. Essa equação, segredo nosso, meu e seu, essa equação só pode ser usada para calcular o impulso se a força for constante, tá? Você só pode usar essa equação se a força possuir um módulo constante, se essa força não alterar de valor. Se a força não for constante, você não pode usar essa equação e você vai ter que calcular o impulso de outra forma, tá? Então, essa equação só vale para força constante, beleza? Então, coloquei aqui, ó, a força deve ser constante para se usar essa equação. O que esse problema está tratando com você? Olha só. Eu posso calcular o impulso de uma força através do gráfico F por T. E esse é o problema, tá? O problema é esse, é só isso. O que eu tenho aqui? Eu tenho no eixo vertical o módulo da força, pode ser em qualquer unidade, tá? O módulo da força. E eu tenho aqui na direção horizontal, no eixo horizontal, o tempo. O que eu tenho aqui em vermelho? Eu tenho um gráfico de F. O que esse gráfico me mostra? Esse gráfico me mostra, essa função em vermelho me mostra como a força se comporta com o decorrer do tempo. Então, o que a gente percebe aqui primeiramente? Primeiro, essa força não é constante. Perceba, o valor dessa força muda em todo momento, certo? Para cada valor de tempo, eu vou ter um valor diferente para a força, certo? E aí, nesse gráfico, nesse esquema, a força foi aplicada de um tempo T0, um tempo inicial, até um tempo TF, que é um tempo final, de tal forma que aqui eu tenho uma variação temporal, ΔT. Qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte: se eu calcular a área abaixo da função até o eixo do tempo, eu encontro
o valor do módulo do impulso. Isso é interessantíssimo, galera. Se eu calcular a área do gráfico, certo? Se eu calcular a área abaixo da função f até o eixo do tempo, eu encontro o valor do impulso, o módulo do impulso. Perceba que a área é numericamente igual ao valor do impulso. Então, quando eu calculo a área do gráfico f por t, tá? Quando eu calculo a área do gráfico f por t, eu encontro o valor do impulso e somente o valor. Eu não posso dizer nada sobre a direção e o sentido desse impulso. Eu só posso encontrar o valor dele. Tá? Acabou. O problema acabou aí. Porque a partir do momento que você sabe esse pequeno detalhe e você olha para esse gráfico, essa questão só pode estar de brincadeira. Eu tenho aqui, novamente, na direção vertical, o valor do módulo da força em newtons. Na direção horizontal, os valores do tempo em segundo. Eu percebo que essa força não é constante. Ela só é constante aqui, olha, no intervalo de tempo de 3 até 6 segundos. Mas de 0 até 9, ela não é. Então eu não posso usar aquela equação. Como que eu calculo o impulso dessa força? É só calcular a área do gráfico. E qual é a área? É a área de um trapézio, galera. Então, por isso que eu falei, o aluno que sabe esse conteúdo, que sabe esse detalhe, resolveria essa questão em 30 segundos. Porque ele iria ver que é só calcular a área abaixo do gráfico até o eixo do tempo. Ou seja, a área de um trapézio. Esse trapézio tem base maior de 0 até 9, a base menor de 3 até 6, ou seja, 3. A altura, 6 vezes 10 ao cubo. E acabou. Por quê? Porque como é que eu calculo a área de um trapézio? Ora, pela física, eu sei que o impulso é numericamente igual à área. E pela geometria, eu sei que a área de um trapézio pode ser calculada através da base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Qual é a base maior? A base maior é 9. Aqui, ó, 0 até 9. Qual é a base menor? É 3. Ou seja, de 3 até 6. Certo? Esse pedaço aqui é 3. Qual é a altura? 6 vezes 10 ao cubo. Tudo isso dividido por 2. Certo? Isso é igual a 12 vezes 3 vezes 10 ao cubo. Né? Por quê? Porque 3 mais 9 é 12. Aqui eu simplifiquei o 6 com 2. Aqui fica 1, aqui fica 3. Ou seja, fica 12 vezes 3 vezes 10 ao cubo. Isso é igual a 36 vezes 10 ao cubo Newton segundo. Lucas, Newton segundo? Que estranho. É assim mesmo essa unidade que se fala? Sim, é Newton segundo. Não é Newton por segundo, tá? Porque aqui eu não tenho uma divisão, eu tenho uma multiplicação, tá? Então, é Newton segundo ou Newton vezes segundo. Mas, Lucas, por que é Newton segundo? Ora, é só vocês olharem para o cálculo do impulso. O cálculo do impulso é força vezes o tempo. Tá? Qual é a unidade de força no sistema internacional? Newton. Qual é a unidade de tempo no sistema internacional? Segundo. Então, o impulso, a unidade de impulso é Newton segundo. Tá? Só que, olha, não tem essa resposta aqui, né? Por quê? Porque todas essas respostas, da letra A até a letra D de dado, estão em notação científica. Como é que eu coloco um número em notação científica? Então, olha só, eu vou ter que pegar esse número e colocar em notação científica. Como é que eu faço? Olha, Lucas, o que é notação científica? Galera, notação científica é pegar um número e escrever em determinado modelo, em determinado formato, bonitinho. Qual é esse formato?
é esse formato aqui, x vezes 10 elevado a y, onde x é um número multiplicado por uma potência de base 10, tá? O módulo de x, por que módulo, Lucas? Porque não importa se esse número é positivo ou negativo, o que importa é o seguinte, o módulo de x tem que respeitar esse intervalo aqui. O módulo de x tem que ser maior ou igual a 1 ou menor do que 10. E o y? O y tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Pode ser negativo, pode ser positivo, mas tem que ser inteiro. Então, como é que eu faço para pegar esse número aqui? Ora, eu sei que o impulso, né, é igual à área, numericamente, é igual a 36 vezes 10 ao cubo, Newton segundo. Como que eu coloco esse número em notação científica? Ora, eu vou ter que pegar esse número aqui, 36, e colocar nesse intervalo. Para eu colocar nesse intervalo, olha só, aqui depois do 6 eu tenho uma vírgula, certo? Uma vírgula, digamos, imaginária aí, certo? Para eu colocar esse 36 dentro desse intervalo, eu tenho que andar com a vírgula uma casa para a esquerda. E aí eu transformaria 36 em 3,6. Mas eu posso fazer isso? Não. Eu não posso mudar o valor do número. Eu tenho que escrever o mesmo número, sendo que de outra forma. Então, quando eu transformo 36 em 3,6, eu vou ter que ajeitar esse número com uma potência de base 10. Então, quando eu ando uma casa para a esquerda, eu acrescento um número positivo aqui na potência, tá? Certo? Por quê? Se eu multiplicar, por exemplo, esse número aqui por 10, esse número volta a ser 36 e aqui volta a ser 3. Tá ok? Então, esse número aqui, em notação científica, é 3,6 vezes 10 a quarta Newton segundo. Tá? Esse Y é famosamente conhecido também como ordem de grandeza. Então, esse número aqui tem uma ordem de grandeza de valor, eu acho que 4. Tá? Tem um detalhe sobre a ordem de grandeza que eu me esqueci agora, mas eu posso comentar depois em outro vídeo. Tá? Então fica aí, galera, essa resolução para vocês. O valor dessa força, na verdade, o valor desse impulso, né, numericamente falando, vai ser igual a 3,6 vezes 10 a quarta Newton segundo. Tá? É só calcular a área aqui, abaixo do gráfico, abaixo da função, até o eixo do tempo. Por isso que eu comecei o vídeo falando que o aluno que estudou, o aluno que sabe um pouquinho de impulso, ele teria resolvido essa questão em menos de 30 segundos, porque era só calcular a área e colocar o número em notação científica. Tá? Galera, fica aí a resolução da última questão de física do primeiro EQ, do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2020, tá? Que foi feito, no caso, no passado, em 2019. Beleza? Eu espero ter te ajudado a entender sobre impulso, eu espero ter te ajudado a entender a resolução desse problema. Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais, tá? Para quem está me assistindo no YouTube, vou deixar aqui no card aqui em cima e também no final do vídeo a playlist com todas as questões de física do primeiro EQ de 2020 da UERJ resolvidas, tá? Para que vocês possam assistir aí a resolução delas. Valeu, galera? Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado por ter me ouvido até aqui e nos vemos na próxima. Valeu!